Fala, Cowboys, beleza? O vídeo de hoje vai ser uma leitura aqui de uma história que eu achei interessante, que eu encontrei lá no thread, né, do Instagram. Obviamente eu não encontrei lá no X, tá? Não uso VPN nem nada assim. Meu Deus, né? Ai, 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 Brasil, Brasil. Vamos tancar o Brasil, vamos lá. A questão é o seguinte aqui hoje, tá? Essa história eu achei ela bem interessante, por isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá bom? E é claro, se você tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela, tá bom? Então entre em contato comigo, ou se você quiser sugerir alguma coisa, sugerir algum tema, tá bom? Pode entrar em contato também, tem problema não. Vamos ver então a história dessa moça que publicou, né, de maneira pública, literalmente publicou, pública, lá essa história. E aí nós vamos ler a história que eu achei muito interessante, que ela explica uma dinâmica aqui, tá bom? Vamos ver então, ó. Espero não ser muito julgada contando essa história, mas vai lá. Acho que foi em 2012, perdão, ou 2013, não lembro ao certo, né? Nem eu aqui. Eu estava solteiro e trabalhava numa empresa que fazia projetos de engenharia. Nessa empresa tinha uma porrada de autista, homens e mulheres, e um dos caras, por alguma razão, que só Deus sabe, resolveu encarnar em mim. Ele era bem nerdão e tinha uma inteligência acima da média. Porém, essa inteligência era meramente acadêmica. Na vida real, ele era um tapado. Não entendia ironia e não percebia quando a galera estava zoando com ele, né? É uma característica também, né, do autismo, né? Vou chamá-lo de Sandro, nome fictício. Sandro resolveu encarnar em mim. Todo dia queria conversar, ou melhor, palestrar para mim. E eu zoava ele descaradamente. Minha amiga se matava rindo comigo, sendo extremamente sem noção com o pobre coitado. Mas a literalidade do autismo o impedia de perceber que eu estava sendo irônica e sarcástica. Acho que ele devia achar que eu estava gostando do seu discurso monótono e presunçoso, sei lá. Acontece que um dia ele pediu demissão para trabalhar como professor numa universidade. Até aí, beleza. Alguns meses após sua saída, chega uma cesta de café da manhã para mim na empresa. Eu tenho uma natureza otimista burra, totalmente burra. E os meus primeiros pensamentos em relação às coisas em geral são sempre positivos, mesmo que algumas vezes sejam até meio fora da realidade, bem delulu. Então, quando chegou a sexta, no primeiro instante eu senti uma pitada de felicidade, porque achei que, sei lá, poderia ser de alguém interessante. A sexta não tinha cartão nenhum e a galera me deu a ideia de ligar para a panificadora que tinha entregue, né, tinha entregado, para tentar descobrir quem tinha enviado. Pois bem, liguei. A atendente me informou com um sorrisinho meio estranho que havia sido o tal Sandro. Nesse momento, toda a empresa estava em polvorosa, esperando eu desligar o telefone para saber quem tinha mandado. Desliguei o telefone e falei em alto e bom som para o deleite da galera. Foi o Sandro. No mesmo instante, todo mundo correu para o comunicador interno da empresa e a fofoca se espalhou como pólvora. Até as coordenadoras se ligaram para contar que Sandro havia mandado uma cesta de café da manhã para Maria. Eu já estava solteira há um tempão e acho que já estava muito querendo encontrar alguém legal. Então a tal da cesta do Sandro veio como uma facada no meu peito. Bateu uma tristeza tão grande. Uma sensação de que era isso que eu tinha para mim, um homem bobão. O homem que era tão tongo que nem percebia o quanto eu o desprezava, que não percebia que eu diariamente fazia bullying com ele. Não me orgulho de ter sido tão babaca, mas eu juro que eu só queria ficar na minha. Eu não ia atrás dele para zoar, ele que vinha me pentelhar e querer conversar. E as conversas dele eram sempre insuportáveis. Ele falava com um ar professoral, como se estivesse me dando uma aula e era um saco. Eu só queria fumar meu cigarro no intervalo do almoço em paz. E, nesse dia da sexta, eu desregulei totalmente. Fui chorar na copa, inconsolável. Minha amiga foi me acudir, mas ela mais ria da situação do que tentava me ajudar. Até porque ela não entendia por que eu estava tão triste. Inclusive, a empresa inteira estava rindo. Pronto, eu tinha virado chacota. E eu estava triste porque era sempre isso. Eu sonhava e ainda sonho em um dia encontrar um cara massa que também gostasse de mim. Nesse dia foi como se a realidade me desse um tapa na cara. Eu fiquei triste, ofendida e desesperançosa. Meu cérebro entrou em loop repetindo coisas horríveis como: é isso, é só isso que tem. Não vai ter borboletas no estômago para você. Não vai ter um homem que você admire e ache foda. Não vai ter um homem para o qual você olhe com aquele brilho no olhar com devoção.
Só vai ter bobalhão que você humilha e que não é capaz nem de perceber que está sendo maltratado. É isso que tem para você. É só isso que tem, Maria. E quando eu paro para pensar, até hoje eu nunca recebi nem cesta, nem flor, nem presente, nem nada de um homem que eu gostasse. De um homem que eu gostasse. Só recebi essa cesta dos infernos que fez com que eu me sentisse ainda mais miserável e inadequada no quesito romance e amor. E é por isso que depois de um tempo eu me meti num namoro de 10 anos com o primeiro que apareceu. E nem queria muito namorar, porque eu não aguentava mais me sentir daquele jeito. Esse é o final. A história em si não tem nada demais. Faz até sentido, né? O cara era um mala, era chato pra caramba, ficava enchendo o saco dela. Quanto a isso, né? Existem mesmo alguns caras, por N fatores, a gente sabe que a vida desses homens costuma ser extremamente solitária, né? Então, como consequência, eles acabam adquirindo essas características, achar que vai dar presentinho, que achar que por algum modo ele tá agradando, e muitas vezes ele até tem a sensação que não tá agradando, mas é o contato que ele tem. Então ele tem que chegar lá, ele tem que estar junto. Então, assim, tem vários tipos, tá? Eu não estou falando desse em específico, porque esse tinha a questão do autismo, mas mesmo aqueles que não possuem isso, muitas vezes eles fazem coisas parecidas com essa, de ficar mandando presente para a mulher que nem tá nem aí para ele, que nem gosta dele, que fala mal dele, que zoa ele, e mesmo assim ele tá lá. Porque é o mais perto que ele vai conseguir chegar desse contato, né? Então o ser humano ele gosta do contato, ele gosta, né, de estar próximo das pessoas, né? Então acaba acontecendo esse tipo de comportamento e as mulheres, como sempre, elas raramente têm algum tipo de empatia por homens, então a consequência é que ela vai mesmo zoar. E eu não estou culpando ela não, tá? Eu tô apenas comentando aqui que é assim que o jogo funciona, é assim que as coisas acontecem. Mas essa parte final é a parte para nós aqui, né, homens comuns, assim, porque é óbvio que um cara que faz essas coisas e tal, ele vai ser uma exceção. Não uma exceção tão exceção assim, né? Infelizmente. Tem muito cara aí gadando mulher a troco de nada, né? Dando presentinho e etc. Porém, o ponto aqui é: você, homem comum, pode acabar se deparando com uma moça tipo essa Maria aí, que ela queria borboletas no estômago, que ela queria encontrar essa admiração toda, esse homem incrível, que muitas vezes é um homem totalmente na cabeça dela, que nem existe, né? Né, o husbando dela, né? O waifu dela, né? Então esse cara que não existe, mas que ela cria um Frankenstein de vários homens que ela foi se relacionando ao longo do tempo, né? Isso está acontecendo cada vez mais, esse fenômeno, né? Então esse cara que não existe é o cara que ela nunca vai conseguir, é o cara que, ai meu Deus do céu, não, que não aparece, né, que eu não ganho cesta de presente desse cara, que esse cara ele só me deixa depois, né, fica uma semana comigo e depois me larga, e por aí vai. Então, ela vai criando vários e vários cenários, como eu disse, que é aquela coisa do é muito mais impactante para você aquilo que você não viveu. Sabe aquela coisa do Neymar, né? Como é que ele falava mesmo? Saudade do que a gente não viveu? Pois bem, a mulher ela tem isso, tá? Ela tem saudade de muitas coisas que ela viveu por um espaço muito pequeno de tempo e coisas que ela imagina que viveria com homens que largaram, que deram o ghost, enfim, tá? Então, tudo isso posto à mesa faz com que você, que é o homem comum, que não é o cara chatonildo que vai lá na empresa, que tá mandando cesta de café da manhã, nada. Você é um cara aceitável, mas é só. E esse cara aceitável perdeu 10 anos da vida dele de namoro com uma mulher que nem queria. Entende? Então, o cuidado que o homem tem que ter é esse. Do mesmo modo que você, por exemplo, você pode querer entrar num namoro e tal, mas você tem que ter consciência de toda a dinâmica que está acontecendo hoje, tá? E é por isso que eu trouxe essa história para vocês, por isso que eu achei ela interessante, por causa dessa parte final, né? Você vê o quanto que ela está triste, quanto que ela está chateada, e o quanto que esse cara, que provavelmente era um cara legal, normal, simples, nada demais, né? Às vezes até um cara mais interessante do que ela própria, e não foi o suficiente, tá? Ela ficou aí, desperdiçou 10 anos da vida dela e dele, principalmente, né? E aí que tá. É muita situação desse tipo, tá? Muitas mulheres que viveram cenários, viveram coisas,
né, que não esqueceram e que agora estão transmitindo. Tem até um vídeo lá do canal acho que é Nômade Sincero, é o Ian, né? Ele tem acho que é Ian o nome dele, né? Ele tem um vídeo que ele fala sobre um momento que ele teve com uma moça, acho que lá na Colômbia, e aí a moça, ela falou para ele que agora ela estava, vamos dizer assim, que estragada para outros homens, porque ela teve uma experiência muito boa com ele, seja no aspecto de onde ele levou ela para passear e não sei o que e tal, também o tipo físico dele que ela gostou e tal. Então tudo isso faria com que daqui para frente ela fosse muito exigente com os outros homens, porque ele deixou claro para ela que seria só aquele momento e pronto. E só ele fazer isso já é o suficiente para botar na cabeça dela a sensação de que, meu Deus, por que ele não ficou? Nossa, eu queria tanto ele. A escassez, tá? Então, a escassez fez com que essa moça entrasse no namoro de 10 anos com um cara que ela nem gostava. E a escassez pode fazer você também entrar numa dessa. Então é por isso que você tem que tomar cuidado, tá bom? E é isso. Se você curtiu o vídeo de hoje, tá? Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E se tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela, tá bom? Tamo junto e até a próxima.